Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Assim está escrito: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse o texto que vamos meditar, falando sobre Deus não aceita as nossas desculpas. O texto refere-se ao chamado que Deus fez a Moisés. É bom que se entenda primeiro que Moisés nasceu numa época difícil para o povo de Israel, porque havia se levantado um rei no Egito e que ele, quando observou o número de judeus que ali estavam no Egito, ele começou a se amedrontar, pensando que em algum momento aquele povo poderia juntar-se e formar um grupo para fazer, quem sabe, uma rebelião, uma revolução, uma tomada de poder. E isso deixou ele muito amedrontado com esta situação e não tinha como ele resolver. Então ele foi alimentado por uma infeliz ideia que ele procurou colocar em prática. Ele disse que, no seu pensamento, a única forma de ele limitar o crescimento daquele povo, além do que já estava, era não permitindo o nascimento de filhos homens. Permitiria somente o nascimento de mulheres e de homens não. Então ele estabeleceu lá um edito e fez correr por todo o Egito esta ordem de que quando as hebreias viessem dar à luz os seus filhos, se fosse menino, era para matar imediatamente no nascimento. E se fosse menina, era para deixar viver. Então, esta era a situação, o ambiente da época em que Joquebede teria o seu filho Moisés. E quando Moisés nasceu, o Senhor Deus fez cair temor no coração daquelas parteiras, tanto de Moisés como provavelmente de outros, e elas não os mataram. E quando vieram interrogar, ele disse, não, as hebreias elas são muito espertas, e quando nós chegamos, elas já deram à luz os seus filhos. E a mãe de Moisés o levou para casa e procurou escondê-lo. Mas ela não pôde fazer isto por muito tempo, porque logo seriam descobertos. Mas com muita dor no coração, ela preparou uma arca de juncos e colocou ali pelo rio Nilo para que as águas levassem o seu menino, o seu Moisés. E assim aconteceu, mas por uma providência de Deus. E Deus, no seu plano, nunca permite que o seu plano seja frustrado ou invalidado por qualquer que seja a situação. Deus fez com que a filha de Faraó fosse banhar-se naquele dia e naquele horário, e quando ela está ali, aquela arca de juncos vem com aquela criança, e elas o pegam e vêm àquele menino, o coração dela se abre de amor por aquela criança. Deus utiliza-se de Miriam, a irmã de Moisés, que vai à filha de Faraó e se coloca à disposição de arrumar uma das amas hebreias para cuidar daquele menino até que ele fosse, quem sabe, desmamado ou chegasse um certo tempo que ele já pudesse habitar junto com a filha de Faraó. Ela consentiu e Miriam levou a sua própria mãe, a mãe de Moisés, para ter com a filha do Faraó, receber dela as orientações, receber dela uma ajuda financeira e criar o seu próprio filho,
de acordo com o propósito e com a vontade de Deus. Tudo isso não foi sem motivo. Isso tudo está seguindo um plano de Deus, um propósito de Deus na escolha daquele menino para futuramente fazer dele o seu representante. E Moisés, então, foi criado, foi instruído em toda a ciência do Egito, mas antes, quando criança, a sua mãe incutiu na mente e no coração daquela criança a promessa de Deus de livrar o seu povo, de tirá-lo daquele jugo de escravidão, de levá-lo para uma terra que mana leite e mel. E a Escritura nos afirma que ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, ou não se esquecerá do ensino recebido na infância. Joquebede foi muito feliz em orientar e instruir Moisés. E ele tornou-se um jovem, foi estudado em toda a ciência do Egito, por um período de 40 anos ali, ele tornou-se um sábio, tornou-se um arquiteto, um agrônomo, um matemático, enfim, todas as ciências do Egito eram as mais avançadas da época. E Moisés foi instruído, diz a Bíblia, em toda a ciência do Egito. Então, tudo que dizia a respeito à ciência, Moisés aprendeu, sabia disto. E quando chegou aos 40 anos, ele pensou que já era a época, pelo conhecimento e pela sua força, de livrar o seu povo, e cometeu um deslize e precisou fugir para não ser morto. E ele foi então ao deserto de Midian. Lá ele ficou mais 40 anos no deserto, até que chegou o dia aprazível, o dia escolhido por Deus para aparecer a Moisés e então encarregá-lo de um importante trabalho. Foi quando ele estava apacentando o rebanho de Jetro, o seu sogro, que o Senhor Deus lhe aparece do meio de uma sarça ardente, a sarça que queimava e não se consumia. E Moisés foi atraído por aquele ato e disse: verei esta grande visão. Quando ele intenta ir, o Senhor diz: não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então o anjo do Senhor bradou, e quando ele procurou entender, o Senhor começou então a falar com ele, e aí ele foi despertado para ouvir a voz de Deus. E Deus começou a dizer: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando ele ouviu estas palavras, certamente ele lembrou-se do que a mãe tinha lhe ensinado quando criança. E diz-nos aqui: e Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Bem, Deus identificou-se quem era: o Deus dos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, esta foi a maneira como Deus apresentou-se a Moisés, ele já com a idade de 80 anos, 40 anos formado em toda a ciência do Egito, 40 anos formado na faculdade do deserto. E chega a este momento, Deus se mostra a Moisés e fala com ele e o comissiona e o chama para este importante trabalho. Então Deus diz, conforme li aqui no versículo 10, diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo,
os filhos de Israel do Egito. Parecia que seria uma coisa comum e simples. Moisés ouvir a voz de Deus, Deus falando com ele, chamando-o para tirar o povo, e ele certamente se disporia de imediato e dizia, e poderia dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Isto parece que seria a resposta natural de qualquer um que estivesse ali sendo chamado por Deus, selecionado por ele para um trabalho importante, uma obra ímpar na humanidade, mas quando nós olhamos a postura de Moisés, nós vamos entender que no que dependeu de Moisés, ele procurou, através das suas desculpas, dificultar todo este processo. Mas uma coisa é certa, quando Deus tem um plano e um propósito na vida de alguém, não importa o que se apresente como impedimento, obstáculo ou dificuldade, o trabalho do Senhor Deus é um trabalho certo. Deus é aquele que aplana o caminho, Deus é aquele que tira os impedimentos, Deus é aquele que coloca por terra todos os embaraços, mas abre caminho na tormenta, ele abre oportunidades onde elas são improváveis e Deus faz acontecer o imprevisível. Para nós, porque para Deus nada é imprevisível. Nada é impossível para Deus, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Mas vamos analisar algumas desculpas que Moisés procurou oferecer diante de Deus. Quem sabe estas têm sido também as desculpas dos dias em que nós vivemos, porque Deus continua chamando, escolhendo homens e mulheres e capacitando-os para a sua obra, para o seu importante trabalho aqui na terra, e muitos estão se desculpando por uma situação ou por outra, colocando obstáculos para não se colocar totalmente à disposição para o querer e a vontade de Deus. Então, com Moisés, nós vamos aprender algumas coisas que precisamos estar atentos e saber que Deus não aceita as nossas desculpas diante do seu propósito e do chamado que ele tem para a vida de cada um de nós e o trabalho que ele selecionou para que ali possamos obedecer à sua vontade. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui no versículo 10, quando Deus disse, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, a primeira desculpa de Moisés, nós encontramos no versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Como que diz? Quem sou eu? Eu não sou nenhum famoso, eu não sou ninguém da alta sociedade, eu não sou ninguém que está lá no topo. Quem sou eu para ir lá? Como quem diz, o Senhor me encontrou aqui num deserto e agora me quer que eu vá ao palácio para tirar o seu povo? Eu não sou uma pessoa de nome, uma pessoa influente. Deus não está à procura de pessoas de nome. Deus não está à procura de pessoas influentes. Deus está à procura de pessoas disponíveis para obedecer à sua vontade. Esta foi a primeira desculpa. No versículo 11. No versículo 12, o Senhor responde e diz, eu serei contigo. Quando Moisés diz, quem sou eu? O Senhor diz, eu serei contigo. Eu vou com você, Moisés. Versículo 13. Então disse Moisés, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, o que eu vou dizer para eles? Como é que eu vou começar falando com aquele povo? De que maneira eu vou apresentar o Senhor?
O que eu vou dizer? Qual é o nome do Deus a quem eu estou sendo enviado? O que eu vou dizer? O Senhor, novamente, pacientemente, ele se volta para Moisés e diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então observe que na primeira, quando ele disse que não era alguém de nome, Deus disse: Eu serei contigo. Quando houveres tirado este povo, eu vou te dar o sinal. E aqui quando ele diz o que eu vou dizer, ou seja, como é que eu vou começar falando com aquele povo, qual é o nome do Deus? O Senhor disse: diga, sou o que sou, me enviou a vós. Esta é a segunda desculpa de Moisés. A terceira desculpa nós encontramos no capítulo 4, versículo 1, a primeira parte. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão. Este povo não vai acreditar em mim. Como é que eles vão crer em mim? Ele julgou-se insuficiente e sem que o despertasse no povo a confiança. Eis que me não crerão. E quarto, ainda no 4:1, nem ouvirão a minha voz. Então eles não vão crer em mim e eles não vão nem querer ouvir a minha voz. Essas desculpas de Moisés. E o Senhor diz, e vão dizer: o Senhor não te apareceu. Como é que você vem dizer isso? O Senhor não te apareceu. O Senhor volta-se para Moisés e diz: Moisés, o que você tem na mão? Ele disse: uma vara. E o Senhor disse: com esta vara é que você vai fazer os sinais diante do povo do Egito. E é através desta vara e dos milagres que vão acontecer que eles verão a presença de Deus. Mas observe, sempre oferecendo a Deus uma desculpa para não atender o chamado de Deus. Em quinto lugar, a quinta desculpa de Moisés está no capítulo 4, o versículo 10. Ele diz assim: Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então, nesta quinta desculpa de Moisés, ele estava dizendo aqui que ele não aprendeu a falar. Ele não sabia falar. Mas note que a princípio eu disse que ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Então até a maneira de falar ele certamente aprendeu. É que depois ele foi mais 40 anos para o deserto e perdeu aquela habilidade. Mas aqui ele está apresentando isto como a desculpa diante de Deus de que ele não é eloquente, de que ele não é alguém que quando fala convence, persuade, atrai as pessoas, porque ele é pesado de boca e ele é pesado de língua. E o Senhor responde no versículo 11: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o cego, ou o que vê? Não sou eu, o Senhor? Então sempre Moisés levantando uma desculpa e Deus colocando essa desculpa de Moisés por terra. Então ele diz: eu não vou conseguir falar com ninguém, não vou conseguir salvar ninguém. Ele diz: olha, eu sou pesado, não sou eloquente, nem de ontem, nem de hoje, nem de anteontem. E ninguém vai me dar ouvidos. Então o Senhor disse: vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então, observe a paciência de Deus em preparar Moisés, em tirar todas as dúvidas e dificuldades que ele estava enxergando. Moisés não estava enxergando na visão de Deus. Ele estava enxergando na visão humana. E na visão humana tudo é difícil.
tudo é complicado. Mas a felicidade dele é que Deus estava ao lado, rebatendo essas desculpas e enchendo ele de confiança, de convicção, para que ele seguisse adiante. Não foi fácil, mas por fim ele cedeu, conforme vamos observar. No capítulo 4, o versículo 11, nós encontramos ele certamente dizendo que ele não era alguém como estes evangelistas habilitados para falar e mostrar e contar a história da redenção e as pessoas se comoverem. Não. O resultado não depende da nossa palavra. A nós compete tomar a iniciativa de testemunhar a respeito do Senhor Jesus, porém, deixando os resultados com Deus. Quem promove e produz resultados é Deus. Nós somos simplesmente uma voz que clama, uma voz que fala, uma voz que faz eco à palavra de Deus. Então, ele procurou sempre oferecer desculpas. Quando vamos ao capítulo 6 e o versículo de número 12, nós vamos encontrar aqui a 8ª desculpa de Moisés. 12 diz assim: Moisés, porém, falou perante o Senhor: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Ora, se o próprio povo a quem eu tenho que defender não me ouve, como é que eu vou falar a quem oprime o povo? Como é que Faraó vai me ouvir? Vai me dar ouvidos? Se o próprio povo não me ouve, então não vai me aceitar. No versículo 12, todavia, o Senhor falou a Moisés e Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó e do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Então aqui nós encontramos Deus rebatendo uma vez mais a Moisés. Voltando no capítulo 4, o versículo 13, que é a 9ª desculpa de Moisés, veja o que ele disse. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Quer dizer, Senhor, envia outro, e não a mim. Envia outro. Pode ter outros melhores. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão teu irmão levita? Eu sei que ele falará muito bem. Eis que ele também sai ao teu encontro. Tu lhe porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, Moisés. Eu vou ser com a tua boca, Moisés, não com a de Arão. Eu vou pôr a palavra nas tuas bocas, na tua boca, e você vai ensinar Arão e Arão vai falar. Quer dizer, Deus estava honrando a Moisés para que ele fosse falar e ele estava jogando responsabilidade para outro. Esse tipo de situação Deus não aceita. Por isso que Deus se irou contra Moisés. Acendeu a ira de Deus. E todavia não teve jeito. Moisés foi o responsável diante de Deus por aquele povo. Quando vamos ao capítulo 6 e o versículo 30, nós encontramos a 10ª desculpa de Moisés. Assim está escrito: então disse Moisés perante o Senhor: eis que sou incircunciso dos lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Mais uma vez, fazendo referência a Faraó, que Faraó não iria ouvi-lo. Então, se ele já estava neste sentimento, nesta condição de espírito, certamente ele teria este bloqueio para a sua vida. Moisés considerou-se indigno, mesmo sabendo de que Deus o tinha chamado, o preparado, o escolhido e dado a ele uma grande responsabilidade, garantindo a ele a sua presença. Mesmo assim, Moisés dificultou
o mais que pôde para se colocar em disposição para cumprir a vontade de Deus e tornar-se o libertador do povo de Israel. Então nós encontramos aqui 10 desculpas que Moisés ofereceu diante de Deus. Porém, nenhuma destas desculpas foram convincentes diante de Deus. Deus não aceita as nossas desculpas. É perder tempo querer se desculpar diante de Deus por não fazer a vontade dele, uma vez que ele apareceu a cada um de nós. Ele apareceu a Moisés, ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Jacó, ele apareceu a Isaac, ele apareceu a Elias, a Daniel, a Ezequiel, a Jeremias, aos profetas, aos apóstolos. E a nós, como é que Deus aparece? Através da sua palavra. Quando ele nos comissiona pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, o Espírito Santo agora tem essa finalidade de escolher, de separar, de capacitar, de distribuir dons, de colocar a palavra, de abrir oportunidades. Isso tudo é o Espírito Santo nos dias em que nós vivemos. Esse trabalho pertence a ele. Veja que na igreja de Antioquia havia profetas e doutores que estavam em jejum e oração. E disse o Espírito Santo: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. E eles, separando-os e impondo as mãos sobre eles, os oraram e despediram, conforme o chamado do Espírito Santo. É assim nos nossos dias que acontecem. É através da ação e do poder do Espírito Santo na nossa vida que somos comissionados para fazer a obra de Deus. E nós não podemos escolher que tipo de obra nós queremos fazer e nem oferecer a Deus desculpas daquilo que ele exige de nós. Nós temos que colocar à disposição, porque nós de nós mesmos não temos nenhuma capacidade para fazer o que quer que seja para Deus. Mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus quem nos capacita. Ora, se é Deus que nos capacita, se é Deus que nos escolhe, se é Deus que prepara a obra, se é Deus que coloca os recursos à nossa disposição, a nossa parte é simplesmente submeter-se, obedecer e trabalhar com amor. Porque estamos fazendo um trabalho que nos foi comissionado por Deus e que os resultados Ele vai promover. E que tudo o que fizermos seja para a glória de Deus. Moisés não estava entendendo estas coisas. Por isso ele procurou dificultá-la de várias formas. Então é preciso que nós aprendamos com o exemplo de Moisés a não oferecer nenhum tipo de resistência diante de Deus. Porque merecimento, dignidade, capacidade, nenhum de nós temos. Mas há um Deus que é de amor, de misericórdia e graça, que nos salvou através de Jesus, que nos escolheu, nos colocou na sua obra, nos comissionou para um trabalho específico. Há um hino que eu sempre faço citação dele, diz que o mestre preparou um trabalho certo quando aqui nos resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? Então nós temos que estar à disposição do Senhor, nosso Deus, para ouvir o seu chamado e colocar-nos à disposição e dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me graça para seguir adiante em obediência e temor diante da sua presença. E os recursos de Deus certamente nos acompanharão. E nós seremos felizes e abençoados, porque estaremos indo no caminho da obediência, cumprir o querer e a vontade de Deus estabelecida para a nossa vida. E assim estaremos contribuindo com a pequena parcela
da nossa vida na grande e maravilhosa obra de Deus que se desenvolve ao longo deste mundo. Mas Moisés procurou primeiro dificultar-se. E olha que ele estava bem capacitado. Ciência do Egito, ciência do deserto. Deus aparece, ele ainda coloca certas dificuldades. Então, nós observamos aí 10 desculpas que Moisés ofereceu a Deus e nenhuma delas teve validade, porque todas elas Deus colocou por terra, contrapondo as desculpas de Moisés. Moisés, então, por fim, foi curado de ficar oferecendo desculpas a Deus, e a partir de então, ele passou a submeter-se em obediência a Deus, realizar a sua vontade, e que trabalho lindo e maravilhoso Deus fez através de Moisés, libertando o povo do Egito, atravessando o Mar Vermelho e indo na peregrinação pelo deserto para chegar à terra prometida. Moisés não pôde entrar, nós sabemos, por conta daquele momento que ele não deu ouvidos à voz de Deus. Por conta daquilo, ele ficou no deserto. Mas Josué e Calebe atravessou, e o povo que nasceu no deserto atravessaram. Os que saíram do Egito, infelizmente, morreram no deserto por conta da murmuração. Tanto trabalho de Deus, mas que o povo não valorizou a obra de Deus. Mas que possamos aprender que Deus não aceitou as desculpas de Moisés, ele também não aceitará as minhas desculpas, as tuas desculpas, as nossas desculpas. Deus não aceita desculpas da nossa parte. Então, quais foram as desculpas de Moisés? Foram em torno de 10. Primeiro, ele disse, eu não sou uma pessoa de nome. Segundo, ele disse, como é que eu vou começar? Terceiro, ele disse, eles não crerão em mim. Quarto, eles não me ouvirão. Quinto, eu não fiz um curso preparatório, um aprofundamento para aprender a falar. Sexto, eu não vou conseguir salvar ninguém, livrar ninguém. Sétimo, eu não sou um comunicador nato, que fala e as pessoas compreendem. 8, o povo não vai me aceitar. 9, envia outro, já que para mim não dá, manda outro no meu lugar. 10, eu sou um fracassado. Nenhuma dessas desculpas comoveu o coração de Deus. Todas elas caíram por terra e Moisés se posicionou diante do Senhor, seguiu adiante e cumpriu o seu brilhante papel, glorificando o nome do Senhor, e passou a ser alguém com quem Deus falava cara a cara e boca a boca. Ele teve esta felicidade do contato, da experiência com Deus. Mas o começo foi um tanto difícil. Portanto, aprendamos com isto, não oferecer resistências ao chamado de Deus, mas obedecê-lo, sabendo que tudo o necessário para a realização deste trabalho que Deus nos confia, todos os recursos Deus colocará à nossa disposição. A nós compete ser obediente, submisso, leal, fiel e temente a Deus. E o resultado será para a glória de Deus. Analisemos isto, sigamos adiante, nos coloquemos à disposição do Senhor e que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.